Bom, eu nasci em Bariri. Bariri é uma cidadezinha ali, 30.000 habitantes, ainda hoje fica próximo das... E nós tivemos muita influência do rio na minha infância, porque nós atravessávamos o rio para visitar parentes que moravam na outra margem. E eu me lembro que ao atravessar numa balsa, as pessoas levavam uma canequinha para tomar água do rio. Esse rio sempre me influenciou, sabe? Isso foi uma coisa que marcou um pouco a minha infância. Depois eu fui morar em Jaú, e em Jaú eu fiz o ginásio e depois fui fazer o colégio. E no colégio eu tive um professor muito importante, professor Antônio Terésio, que ele era professor de História Natural, e ele me influenciou muito, esse professor. Aliás, eu tive excelentes professores no colégio de Jaú, na área de Física, Química, Matemática e História Natural. E aí eu decidi fazer História Natural em São Paulo, na USP de São Paulo, que era o curso que tinha. Tinha em Rio Claro também, não, ainda não tinha começado em Rio Claro, acho que era só em São Paulo mesmo. Em 1957 eu fui para São Paulo e entrei na História Natural em 1959 para fazer o curso de graduação. E era um curso noturno, que nós tínhamos que trabalhar durante o dia para poder nos manter em São Paulo. Naquele tempo não havia faculdades no interior, então você tinha que ir para São Paulo fazer os cursos. Então fui fazer História Natural à noite e, ao fazer os cursos noturnos, um dos professores me indicou para trabalhar no Instituto Oceanográfico como estagiário. Naquele tempo, os institutos de pesquisa precisavam de estagiários, sabe, na área de tinha Instituto de Botânica, Instituto Oceanográfico, Instituto Biológico, e eles recrutavam alunos do curso de História Natural para serem técnicos e estagiários para começar uma carreira nesses institutos. Eu fui para o Instituto Oceanográfico, imediatamente fui influenciado por uma diretora da área biológica do Instituto Oceanográfico, a doutora Marta Vanucci, que foi a primeira mulher a ser indicada para a Academia Brasileira de Ciências, uma pessoa extremamente importante do ponto de vista científico, e isso me estimulou muito. E eu comecei a trabalhar como auxiliar de oceanógrafo na região lagunar de Cananéia, que é na região sul aqui do estado de São Paulo, que é muito interessante porque é uma região de mangue, é uma região que tem interesse, tem interação entre as regiões estuarinas e água costeira. Comecei a trabalhar nessa região, juntamente com o Dr. Clóvis Teixeira, que tinha feito um estágio na Dinamarca com um especialista em oceanografia biológica, e voltou da Dinamarca, eu comecei a trabalhar com ele. E aí eu prestei concurso depois para oceanógrafo, passei no concurso da USP. Naquele tempo a gente passava em tempo parcial e depois fazia um projeto para tempo integral, que foi o que eu fiz para continuar trabalhando na região lagunar de Cananéia. Em 1963, surgiu a oportunidade de participar de um projeto que chamava Expedição Equalante. A Universidade de São Paulo foi convocada pela Marinha para fornecer especialistas e oceanógrafos para uma expedição internacional que chamava Expedição Equalante, Equalante era a sigla de Equatorial Atlantic, ou seja, os navios iam trabalhar no Atlântico Equatorial para saber como é que funcionava o Atlântico Equatorial, para conhecer melhor a oceanografia dessas regiões equatoriais do Atlântico. E a Marinha colocou um barco à disposição, um destroyer, mas pediu para a USP fornecer os oceanógrafos que iam trabalhar nessa expedição. Isso me marcou muito, porque foi uma expedição que durou 4 meses, e nós fomos de Santos até Caiena, fazendo amostragem de águas e plâncton e de organismos, e também fizemos trabalhos ao longo da foz do rio Amazonas. Foi um dos primeiros trabalhos científicos que eu fiz, e naturalmente isso também influenciou bastante a minha decisão de trabalhar em oceanografia, trabalhar com recursos hídricos e trabalhar
especialmente com as primeiras cadeias alimentares. Também me influenciou muito um curso que eu fiz na Patagônia, em 1962. Eu fiz um curso da Unesco de um mês na Patagônia, Argentina, e um curso de biologia marinha, muito importante, muito interessante, que foi financiado pela Unesco. Ao longo desse tempo, então, fui amadurecendo mais a ideia de funcionar, de trabalhar como pesquisador em oceanografia. E depois, já em 1960, o Instituto Oceanográfico fez um grande projeto internacional de construir um navio de pesquisa e também proporcionar treinamento e capacitação de oceanógrafos no estado. Então, eu ganhei uma bolsa da Fundação Ford para trabalhar em oceanografia, fazer mestrado e doutorado na Universidade de Southampton, na Inglaterra. Eu escolhi a universidade, porque lá tinha um professor que eu conhecia da literatura, que trabalhava com a química dos organismos marinhos, e eu estava interessado nesse. E aí fui para Southampton, fiz o mestrado nessa área de organismos marinhos e algas, trabalhei com algas. Minha tese foi sobre excreção de algas, foi a primeira tese que foi feita praticamente no mundo sobre algas que excretavam substâncias para a água. E aí, quando eu terminei o mestrado, o professor me convidou para continuar no doutorado. Eu falei, mas eu quero fazer um doutorado diferente, professor, eu quero fazer o trabalho de campo no Brasil. Então, eu voltei para o Brasil, fiz todo o trabalho de campo aqui e voltei para escrever a tese na Inglaterra. Foi uma espécie de sanduíche invertido. Isso rendeu muito, porque eu levei todo o material, discuti com o pessoal lá de Southampton, que era um grupo muito especializado, que enriqueceu muito a tese, né? Mas aí eu defendi aqui na USP, então eu fiz uma coisa bem híbrida, né? Então fiz doutorado e mestrado, depois muitos anos depois a Universidade de Southampton me deu um doutor honoris causa, então eu praticamente tenho um doutorado da USP e um doutorado da Universidade de Southampton. Bom, voltei para o Brasil e me engajei bastante na pesquisa em oceanografia, especialmente em áreas estuarinas. Eu aprendi muito na Inglaterra, tinha muito material, muita bibliografia, muito material de estuário. E também, durante meu mestrado, eu fiquei um mês no navio no Discovery, que era o maior navio de pesquisa oceanográfica do mundo naquela época. Meu orientador na Inglaterra sugeriu que eu fizesse um estágio num cruzeiro do Discovery. Eu fiquei um mês no Discovery, trabalhando junto com um grupo de cientistas, também aprendi bastante. Daí, em 1967, eu voltei para o Brasil, já com a tese pronta, e fiz doutorado, defendi a tese e continuei trabalhando em Cananéia. Mas aí, em dezembro de 1960, não, em dezembro de 1970, veio para o meu escritório, entrou no meu escritório, eu tinha um escritório em São Paulo e um laboratório em Cananéia, que a Fundação Ford, que tinha dado minha bolsa, também apoiou a implantação de um laboratório bastante avançado na época em Cananéia. Mas veio lá no meu escritório o reitor da Federal de São Carlos, o professor Heitor Gurgulino de Souza, o primeiro reitor. Disse, olha, professor, eu vim aqui conversar. O senhor, porque me deram o seu currículo, eu estou montando uma universidade em São Carlos, que é a Universidade Federal. E eu gostaria de convidá-lo para participar do staff da universidade. O senhor é um especialista, eu tenho seu currículo, eu acho que é de interesse na universidade que o senhor participe do trabalho e eu gostaria que o senhor fundasse o curso de biologia na Federal. Eu falei, poxa, mas São Carlos não tem mar, eu sou oceanógrafo. Ele diz, mas tem uma represa próxima, que é a represa do Broa, né, o Lobo Pro. Eu falei, bom, tudo bem, vamos dar uma olhada. Aí eu vim para cá, olhei a universidade tinha 10 professores, a Federal de São Carlos, e eu fui ver a represa, falei, bom, dá para fazer o projeto aqui de ecologia aquática, vou ter que mudar de oceanografia para limnologia, que é o estudo de águas interiores, e decidi vir para cá. Eu e a minha esposa, que também era minha colega, nós nos casamos em 1967 e trabalhamos juntos desde então.
viemos para São Carlos. Eu fui o 13º professor contratado pela Federal e ela foi a 14ª pessoa contratada. Aí fundamos a biologia e depois da biologia, o curso de ciências biológicas, que era a ideia nossa, era um curso bastante prático, um curso onde a gente usava muito o trabalho de campo para os estudantes, levava os estudantes para o campo, todas as disciplinas eram disciplinas que tinham um componente prático muito avançado, porque nós achávamos que precisava ter esse tipo de formação. Isso foi em 1972, o curso. Começou em 1972, a biologia da Federal. E aí, em 1900, voltei para fazer o pós-doc na Universidade de Southampton, na Inglaterra, eu e a minha esposa. E nós tínhamos um filho de 5 anos na idade. E aí fizemos o pós-doc de 1 ano na Inglaterra. E na volta, eu montei daí a pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais. Foi um dos primeiros cursos de pós-graduação do Brasil, voltado especificamente para limnologia, ecologia de águas, rios, 1976. Foi um dos primeiros cursos de ecologia do Brasil. Na época, fundou-se 4 cursos. O nosso, da Unicamp, mas o da Unicamp era Ecologia Evolutiva, o do Amazonas, que era Ecologia do Amazonas, e o de Brasília, que era Ecologia do Cerrado. Então, havia uma distribuição de temas dos diferentes cursos de pós-graduação. E começamos a trabalhar, então, para formar a primeira turma de doutores e de mestres em ecologia nessa área. E aí, a partir daí, como eu publicava bastante e tinha muitos contatos, que eu tinha feito, inclusive, quando estava no exterior, eu comecei a viajar com pedidos para trabalhar em algumas áreas de pesquisa no exterior, especialmente grupos que trabalhavam, por exemplo, em áreas alagadas. Teve um projeto muito importante de 1981, que eu participei de 1981 a 1980, e nós fizemos um projeto, eu participei de um grupo de trabalho que trabalhou em áreas alagadas, brejos. Naquela época, ninguém sabia direito o que esses brejos faziam no planeta Terra, qual era a função dessas áreas alagadas. E a Academia de Ciências da União Soviética resolveu fazer um projeto que se chamou Wetlands, Áreas Alagadas, para saber qual era a função desses brejos, né? De que forma eles funcionavam, qual era a sua importância ecológica, econômica, social. E aí eu participei desse grupo, era um grupo de 6 pessoas, que viajou por todo o planeta fazendo avaliações de áreas alagadas, e fazíamos seminários em diferentes regiões do planeta, com Tailândia, Índia, Estados Unidos, União Soviética, Letônia, Brasil, enfim, África. E fizemos um grande volume de trabalho, saíram 2 volumes grandes sobre áreas alagadas. E aí eu comecei a trabalhar cada vez mais em área, além de fazer os trabalhos aqui no Brasil. No Brasil, eu fiz o projeto do BROA, né, da represa, que a gente queria que fosse um modelo, né, um modelo de estudos de sistema. E aí nós começamos a trabalhar intensamente no BROA. Então eu participava dos projetos internacionais, mas também sempre trabalhava no trabalho aqui, orientando mestrados, doutorados e fazendo pesquisas na área de limnologia, focado no BROA. Mas em 1970, viagens, eu fui chamado pela diretoria da FAPESP. A FAPESP, naquela época, tinha um projeto que chamava Iniciativas da FAPESP. A FAPESP selecionava um determinado pesquisador e apoiava as suas ideias. Eu fui chamado pela FAPESP e a FAPESP me disse: olha, nós selecionamos você para fazer um projeto de pesquisa ecológica. Se você está se destacando na área ecológica, fundou uma pós-graduação, e você veja o projeto que você quer fazer, que a FAPESP apoia. Eu falei, tudo bem, mas eu preciso... Não, já está aprovado, você me dá meia página do projeto que está pronto. Nós queremos saber qual é o foco do seu trabalho. Eu tinha um contato com a Espanha, e na Espanha o meu colega lá tinha feito um projeto para comparar 100 represas da Espanha. Com a base que eu tinha da represa do Brô, falei, bom, vou fazer um projeto que vai se chamar Tipologia de Represas no Estado de São Paulo.
nós fizemos um projeto com 50 represas, para estudar simultaneamente 50 represas no estado de São Paulo. Eu fiz 3 grupos de pesquisa, aqui o da Federal, do Departamento de Zoologia da USP e o Instituto de Pesca da USP, da Secretaria da Agricultura do estado de São Paulo. Então fizemos um projeto grande, que demorou 2 anos, estudamos 50 represas, comparamos 50 represas, Rio Tietê, Rio Paranapanema, o Rio Grande e várias outras pequenas represas no interior. Então estudamos 50 reservatórios, foi um trabalho muito intenso, integramos a parte biológica, física, química, capacitamos estudantes. E aí, quando nós fizemos esse projeto, a FAPESP colocou um recurso no banco, em meu nome, para fazer o projeto. E aí eu comprei 3 combis, 3 barcos, montei 3 diferentes laboratórios, um para a Federal, um para o Instituto de Zoologia, iguais, e desenvolvemos. Cada grupo ficou com um grupo de represas e depois integramos tudo. Foi um projeto muito, muito ótimo. Mas eu tive uma outra ideia. Eu voltei para a FAPESP e pedi para a diretoria científica 15 bolsas de iniciação para formar alunos nessas áreas onde nós estávamos estudando. Você acredita que desses 15 bolsistas de iniciação, 14 são titulares? Você vê a importância que teve um projeto de capacitação bem orientado, né? Um só que foi para o Amazonas e não fez carreira nas universidades. Esses 14 estão quase todos aposentados já também, mas eles contribuíram bastante. Então isso mostrou, virou um estudo de caso na FAPESP isso aí. Bom, aí continuei nesse trabalho de universidade, de formação de recursos humanos, trabalho internacional. Fiz um trabalho para as Nações Unidas na Universidade de Urme, montando um centro de saúde humana e ecologia. Também fiz outro trabalho na Universidade de Toronto para as Nações Unidas, montando um centro de água e saúde humana. E aí, para minha surpresa, em 1994, dezembro de 1994, o presidente da Academia Brasileira de Ciências me liga, dia 30 de dezembro de 1994, e me diz: olha, Tundizi, nós tivemos uma reunião com o presidente eleito, Fernando Henrique Cardoso, que vai assumir agora no começo do ano, e nós indicamos você para presidente do CNPq. Isso foi, para mim, um choque assim muito grande, porque eu não fazia ideia de que poderia ser presidente do CNPq. Falei: bom, tudo bem, mas você sabe que eu não tenho experiência nesse tipo de administração. Ele falou: não, mas você pode fazer um bom trabalho, nós sabemos. Mas eu quis falar com o presidente antes de assumir, porque eu queria deixar claro que a minha experiência era coordenador de um curso de pós-graduação da USP. No caso, eu tinha passado da UFSCar para a USP em 1980, onde eu fundei outra pós-graduação, com engenharia de ciências da engenharia ambiental, que tem até hoje, e eu estava no departamento de hidráulica e saneamento. Então, eu era coordenador desse curso e os trabalhos, e era diretor do centro lá do BROA de pesquisa. Aí fui falar com o presidente e disse: olha, eu sou coordenador de um curso de pós-graduação, diretor de um centro de pesquisas pequeno da USP, em São Carlos. Eu não tenho experiência desse grande processo de administração nesse nível. Eu falei: mas o senhor tem uma coisa importante, o senhor é do chão da fábrica, e eu preciso de gente que esteja lidando com esse processo. Tá bom, então. Aí eu fiquei 4 anos no CNPq, deu para fazer bastante coisa, eu fiz o Lattes, a minha gestão fez o Lattes, né? Porque eu tinha um conselho pessoal meu, que era o presidente da Academia de Ciência, o diretor científico da FAPESP, que era o Pérez, o diretor da CAPES, o presidente da CAPES, que era o Abílio Baeta Neves, o presidente da Embrapa, que era o Alberto Portugal, o Sérgio Rezende, que depois foi ministro do presidente Lula, né, de Ciência e Tecnologia. Então, esse conselho me ajudava muito a decidir, tomar decisões, a dar novas ideias. Era uma vez por mês a reunião. E numa das reuniões, logo no início da minha gestão, eles me disseram: "Ô, professor, a CAPES tem um currículo, a FAPESP tem um currículo, a FAPERJ do Rio tem um currículo, o CNPq tem outro. Por que não faz um só? A FINEP tem outro." Aí fizemos o Lattes, que foi
Quando eu saí, estava offline. Aí o meu sucessor, que foi o Ernei, eu acho, botou online, mas foi todo feito na minha gestão. Esse é um ponto importante. Eu ajudei também o Luz Synchrotron, coloquei 35 milhões de dólares no Luz Synchrotron, que hoje virou o Sirius, que é um grande projeto de desenvolvimento científico ali em Campinas, né? Que é o Sirius, o grande projeto. Depois também fiz o Instituto de Desenvolvimento Sustentável de Mamirauá, e fizemos vários outros projetos. E um dos projetos que eu fiz, que dura até hoje, que é importante, é o PELD, Pesquisas Ecológicas de Longa Duração. Com base no que eu tinha feito no BROA e também em Cananéia, eu disse, olha, é importante que a gente faça pesquisas por longo tempo em diferentes ecossistemas do Brasil. Então, e em função de muitas conversas também com o pessoal de áreas, por exemplo, Milan Straskaba, da Tchecoslováquia, Geli Likens, dos Estados Unidos, que tinham projetos de longa duração, falei, vamos fazer um projeto PELD, Pesquisas Ecológicas de Longa Duração, que esse projeto dura até hoje. Tem quase mais de 30 anos, ou 30 anos aproximadamente. Nós começamos com 12 sites no Brasil, 12 locais para fazer pesquisas. Hoje tem 50 e está desenvolvendo bastante. Então deu para fazer bastante coisa. Ao terminar a minha gestão, depois o ministro Sandenberg, que sucedeu o Bresser Pereira, me convidou para ser seu assessor. Eu fiquei 2 anos como assessor dele e fui coordenador do projeto Instituto do Milênio, que fez um projeto grande de apoio do Banco Mundial para institutos de pesquisa de alto nível. Nós selecionamos 17 institutos, acho que deve ter 3 ou 4 aqui em São Carlos, para que receberam recursos bastante significativos na época, 3 ou 4 milhões de dólares na época. E isso virou depois os INCTs. Então, a origem dos INCTs foi um projeto dos Institutos do Milênio. Quando eu saí da assessor, e outra coisa que eu fiz quando assessor do Sandenberg foi fazer um projeto de avaliação de todos os institutos de pesquisa do CNPq, do Ministério. Contratei 80 cientistas e fizemos um trabalho muito grande de avaliação de como estavam os institutos de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, do CNPq, e quais eram os principais desenvolvimentos futuros para esses institutos. Inclusive, indicamos, por exemplo, devia ter um instituto de áreas alagadas, devia ter um instituto semiárido, criamos um instituto de nanotecnologia, criamos alguns novos institutos, pelo menos indicamos a possibilidade de fazer novos institutos. Então, esse foi o processo que fizemos. Voltar para São Carlos, em 1999, eu já tinha me aposentado da Universidade de São Paulo, eu me aposentei em 1990. Eu fui convidado pelo então prefeito Dagnone de Mello para fundar a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico de São Carlos. Eu fundei a secretaria, fiquei 1 ano como secretário, e depois aí eu resolvi fundar uma instituição de pesquisa e desenvolvimento, que eu estava aposentado da USP, embora eu ainda fizesse parte do curso de pós-graduação da Federal como orientador, também da USP, mas aí eu fundei o Instituto Internacional de Ecologia, que era uma ideia de ter uma instituição de pesquisa e desenvolvimento que fizesse pesquisa, consultoria na área de recursos hídricos e ecologia, que era a nossa especialidade. E logo no começo o Instituto recebeu da FAPESP um projeto, porque a FAPESP tinha começado um projeto para estudar a biodiversidade do estado de São Paulo, e nós então fizemos um projeto grande do Biota FAPESP para estudar recursos hídricos. E aí a minha esposa coordenou esse projeto. Nós fizemos 200 corpos de água de São Paulo, do estado de São Paulo, para estudar toda a parte biológica das represas e também envolvendo física, química. Foi mais digamos, foi mais uma atualização da tipologia que nós tínhamos feito em 1970. E aí começamos com outros projetos, fizemos projetos a gestão das águas, por exemplo, do aeroporto de Cumbica, em São Paulo, que também era importante. Passavam, na época, pelo aeroporto de Cumbica 13 milhões de pessoas por ano. Precisava água,
produzir esgoto, fizemos um projeto de gestão de águas do aeroporto, estudamos o Rio Madeira, estudamos a represa de Tucuruí, estudamos muitas represas daí, com muitos projetos de pesquisa e consultoria, que é o que fazemos até hoje no nosso Instituto Internacional de Ecologia. E ao longo desse período, nós publicamos 650 trabalhos científicos, 50 livros que resultaram da experiência nossa. Depois, em 2014, o prefeito Altomani me convidou para ser secretário de Meio Ambiente. Eu também fiquei 1 ano e meio na secretaria, consegui fazer um projeto grande de arborização, plantamos 16 mil árvores em 1 ano e meio, e depois, em 2017, o prefeito eleito Ayrton Garcia me convidou de novo para ser secretário, e eu, então, ao longo desses anos, de 1999 até recente, trabalhei muito no município, em vários cargos, procurando desenvolver mais o município em termos de desenvolvimento científico e tecnológico ligado à administração pública. E conseguimos desenvolver alguns projetos interessantes. Atualmente eu sou assessor do prefeito Neto Donato e com a missão de trazer mais a universidade para dentro da prefeitura, para poder estimular mais o sistema público de São Carlos a usar o enorme volume de cérebros que nós temos aqui, a enorme concentração de pessoas políticas públicas. E conseguimos imediatamente, logo no começo da minha gestão como assessor do prefeito Neto Donato, a partir de 2025, trouxemos um projeto da FAPESP, que é esse novo projeto da FAPESP, são Centros de Ciência para o Desenvolvimento. Fizemos um da Química com o SAI, onde nós vamos estudar todo o esgoto de São Carlos e as doenças que tem no esgoto. É um projeto inédito no Brasil, em que o Instituto de Química da USP vai identificar todas as doenças que tem no esgoto da cidade e fazer um novo índice de saúde pública, né? Isso é muito importante porque vai poder depois fazer interação com as condições de saúde da população, com as condições econômicas, etc. Dá para fazer por bairro também. E um outro projeto da matemática, que também foi apoiado pela FAPESP, da Instituto de Matemática, fazer um projeto junto com a Secretaria de Inteligência Urbana para fazer uma nova perspectiva, novos projetos na área de digitalização da prefeitura, enfim, para estimular o serviço público a ser mais ativo na área de usar informática e desenvolvimento de aplicativos que vão ser desenvolvidos a partir. E nesses dois projetos, além do Instituto de Matemática, tem o Centro de Inteligência Artificial, que está participando tanto do projeto de políticas públicas relacionadas com esgoto, quanto da matemática, tem apoio do Centro de Inteligência Artificial. E tenho trabalhado nessa direção. A minha ideia é que, ao longo do tempo, se possa estabelecer um centro de ecologia e saúde humana em São Carlos, fazendo um conjunto grande de ações que vão delinear o que acontece na área ambiental e os impactos na saúde da população. Então, é nessas condições que eu estou desenvolvendo esse projeto, e aí fiquei muito feliz com o convite recebido aqui pela diretoria do Instituto de Estudos Avançados, porque nós podemos desenvolver alguns projetos na área de ciência, tecnologia, meio ambiente e sociedade em conjunto, e vamos poder integrar, inclusive, mais ainda o setor universitário com o setor público. Os institutos de estudos avançados, mundialmente, eles têm um papel muito importante porque eles são, na verdade, a fronteira do conhecimento, a implantação da fronteira no conhecimento da ciência. E, portanto, este Instituto de Estudos Avançados, como o Instituto de Estudos Avançados da USP São Paulo também, tem a missão de produzir estudos e projetos estratégicos para o desenvolvimento científico e tecnológicos em áreas fundamentais para o desenvolvimento do país e para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. O catedrático de um instituto desse, primeiro é um objetivo
e extremamente fundamental na vida de um professor universitário como eu, é o pico da carreira universitária, porque você pode colocar toda a sua experiência de pesquisa, de administração, de gestão, para desenvolver mais ainda estudos estratégicos em diferentes áreas. No nosso caso aqui, nós vamos trabalhar com sustentabilidade em municípios, como é que se passa da ciência e tecnologia para as políticas públicas, e água e economia, que é um ponto também importante para reflexão e para estudos. A ideia, naturalmente, é que eu possa, como professor catedrático, coordenar grupos de trabalho, né, estimular pesquisadores a participar desses debates, escrever volumes, livros, escrever trabalhos e contribuir, através desses debates, com o desenvolvimento dessas áreas, especialmente a visão fundamental que é você transportar ciência e tecnologia para a sociedade. Como é que você pode fazer isso? Quais são os mecanismos e que produtos você pode fazer para melhorar a qualidade de vida? Porque na verdade, essa cátedra ela sintetiza muito aquilo que a ciência precisa fazer hoje, que é utilizar o conhecimento para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, para melhorar o desenvolvimento científico, tecnológico e social. E qualquer transformação, hoje a transformação social, ela depende muito do conhecimento científico. Então, eu estou muito entusiasmado e animado com essa ideia, porque dá para você contribuir muito, né, para mudar o processo de desenvolvimento de uma cidade, para ampliar a capacidade de transformação social. E São Carlos já é um modelo, né, de cidade de ciência e tecnologia, então nós vamos potencializar mais ainda esse desenvolvimento, mobilizando, né, porque o Instituto mobiliza o conhecimento, mobiliza os cérebros, mobiliza o desenvolvimento, e, portanto, ele vai ser um mecanismo bastante efetivo de transformação social e, evidentemente, nós podemos aí impulsionar políticas públicas a partir desse processo. Para os próximos 10 anos, a minha preocupação é a seguinte, né? Ao longo do tempo, digamos, dos últimos 200, 300 anos aproximadamente, a espécie humana mais e mais foi se distanciando do ambiente. Agora, a questão fundamental é a seguinte: por que que aconteceu isso? Quais foram as causas que determinaram o afastamento da espécie humana do sistema natural? Eu tenho conversado com antropólogos, até com psicólogos sobre isso, e nós estamos conseguindo visualizar o seguinte: primeiro, a agricultura. Há 10 mil anos, o homem começou a domesticar animais e domesticar plantas, fazer agricultura. Os nossos antepassados, do Homo sapiens, o Neandertal, o Homo erectus, o Homo habilis e os outros, até os Australopithecus, eles faziam o quê? Coletavam frutos e caçavam no ambiente natural. Então, eles tinham uma interação. Quando você olha, por exemplo, onde é que se estabeleceram, é próximo à água. Todas as grandes cidades do mundo hoje, e ao longo do tempo, se estabeleceram onde tinha mais água. Então tinha uma relação com a floresta, com a água, com o sistema natural. Quando começou a se fazer a domesticação de animais e a agricultura, esse link começou a perder a força, porque naturalmente as pessoas começaram a cultivar trigo, cultivar arroz e domesticar galinhas, porcos, etc., animais, e isso mostrou para eles que não precisava ir para a floresta, coletar ou caçar. Eu tenho aqui o meu material e eu trabalho o meu material. Então, esse foi o primeiro passo. E o segundo passo foi a urbanização. A partir do momento que as aldeias começaram a se estabelecer em lugares onde havia agricultura, então ele fazia agricultura e ele não era mais, ele não migrava mais, ele não viajava mais para caçar ou coletar, ele ficou fixo. E aí ele começou a montar um lugar para morar, as aldeias, que se transformaram em os agrupamentos urbanos. E hoje, se você olhar, você tem mais de 50% da população humana em áreas urbanas. Então, o que que aconteceu? Houve uma disrupção
da interação do homem com o meio ambiente. Psicológico, isso é psicológico. Pessoas abrem a torneira em casa e não sabem de onde vem a água, né? Não tem, as pessoas nunca viram um gado, porque tem a carne que vem no supermercado, nem imagina da onde cria, como que. Então, houve uma completa artificialização do processo de vida. E essa artificialização, ela produziu essa desconexão. E aí, por causa disso e da pressão econômica também, do desenvolvimento, começaram a ocorrer mudanças graves no sistema. Desmatamento para produzir mais comida, mudanças climáticas resultantes de uma artificialização completa no transporte, uso do petróleo, para poder não só produzir o transporte, mas para muitas outras coisas. Hoje o petróleo e a economia do petróleo mobiliza 5 trilhões de dólares por ano. Então, isso é uma força bastante grande do ponto de vista até psicológico sobre a espécie humana. Então, cada vez mais há uma maior velocidade na vida das pessoas, há uma maior grande artificialização. E com isso o meio ambiente foi ficando isolado. E as pessoas se isolaram do meio ambiente. Então, essa é uma das consequências do tipo de vida. Nós temos 9 bilhões de pessoas. Há lugares do planeta onde tem insegurança hídrica, insegurança alimentar, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem essa disrupção do meio ambiente. Existem muito poucos lugares no mundo hoje em que há uma interação muito forte entre a população e o meio ambiente. Bom, esse é um ponto da história. E como é que faz para reconectar? Porque essa é a saída que a humanidade tem. Não há outra. Se não reconectar, como diz o príncipe Charles, que agora é o rei Charles, nós temos uma possibilidade de uma grande catástrofe ambiental que vai afetar milhões de pessoas e vai afetar a própria vida no planeta. Nós estamos extinguindo espécies a uma velocidade muito grande. Então, nós somos uma espécie biológica. A nossa vida depende da interação com outros componentes do sistema biológico. Nosso processo, o processo evolutivo nos levou a essa interação. E essa interação está sendo completamente disruptiva em relação ao meio ambiente. Então, como é que reconecta? Esse é um ponto que eu acho importante e eu acho que nós temos que trabalhar muito essa questão. Uma das coisas é o processo de arborização. Nós temos que usar cada vez mais a possibilidade de revegetação das áreas urbanas, porque com isso você tem mais sombra, você tem mais água, você tem mais biodiversidade ligada e, portanto, isso pode ser um dos mecanismos que as pessoas vão usar psicologicamente para reconectar com o meio ambiente. Existem já trabalhos feitos por especialistas que mostram que o verde nas cidades tem um papel psicológico importante para todas as idades, para todos os componentes da espécie humana na cidade. Os rios urbanos. Nossa cidade, por exemplo, São Carlos, tem uma grande rede hidrográfica. Uma parte dela está encoberta por ruas, prédios, etc. Mas a outra parte você tem rios a céu aberto. Por que as pessoas aqui em São Carlos não pescam no córrego do Gregório? Porque o córrego do Gregório não tem peixe. O córrego do Gregório não tem um apelo paisagístico, por exemplo, devia ter. Então, se você conseguir reconectar a vegetação, os rios urbanos, com a vida da população, isso pode ter uma influência grande para reconectar o processo, né? E aí, a conservação, a recomposição do sistema natural. Nós temos muitas áreas no mundo inteiro, áreas degradadas que precisam de recomposição. E, portanto, eu acho que esse é um ponto. Eu acho que nos próximos 10 anos, nós vamos ter que trabalhar muito esse processo de reconectar a população humana com o meio ambiente. E aí, não há outra alternativa a não ser uma grande educação, um processo grande e muito poderoso de educação da população sobre a questão ambiental. Precisa ser muito claro, né, que essa educação, inclusive, é uma educação dos tomadores de decisão também, porque eles têm um papel importante no processo de recomposição, né? Se os tomadores de decisão não forem influenciados por essa visão,
Não adianta muito a população, é importante a participação da população, para isso precisa educar, mas tem que educar também os políticos, os tomadores de decisão, para que eles entendam, né, o perigo que é você continuar com essa disrupção. Eu acho que a cátedra também, ela tem um componente importante de capacitação. Nós, nesses grupos de trabalho, nós vamos, sem dúvida nenhuma, influenciar e querer que os alunos de graduação e de pós-graduação participem das discussões, convivam com cientistas, para poder integrar cada vez mais, porque, veja, hoje a ciência é interdisciplinar. Nós estamos trabalhando sempre com sistemas complexos. Sistemas complexos são basicamente, fundamentalmente, de ação interdisciplinar. Nós não vamos resolver o problema das cidades com física, química, biologia separados. Nós temos que integrar física, química, biologia, engenharia, ciências sociais, economia. Esse conjunto todo tem que ser usado, né, para influenciar e produzir resultados de políticas públicas que vão resolver os problemas. Então, essa capacitação, ela tem também uma missão de produzir pessoas que têm uma visão mais integrada do processo científico e tecnológico atual, que não é só a especialidade. O importante é você colocar as especialidades juntas para pensarem juntas numa visão de sistema complexo e interdisciplinar. Eu acho que é isso que está precisando agora nessa. E a cátedra tem essa função de integrar diferentes especialistas para poder discutir o problema e procurar soluções de uma forma mais. Eu não uso muito o termo holístico, mas sistêmica. Um sistema, tem que pensar em termos de sistema. A cidade é um sistema, um rio é um sistema, e a cidade é um ecossistema também. Então, para isso você precisa ter climatologia, engenharia, biologia, psicologia e economia integrado dentro de um processo de discussão e procurar encontrar soluções com essa visão mais sistêmica. Além disso, o senhor ultrapassou não só essas fronteiras da disciplina, mas as fronteiras da universidade, né? Sim, Pra gente. isso é que é importante também, e é o que a cátedra pode fazer. Passar do processo universitário, que é uma discussão de conceitos e um processo de produção de conhecimento, mas além disso, passar para a ação. E como dizia já o imperador Marco Aurélio, a única verdade é a ação. Você tem que estar. O conceito é importante, a teoria é importante, mas você tem que produzir ações para poder resolver os problemas. Então, esse é um ponto importante que eu acho que a cátedra pode contribuir muito para isso. Olha, eu acho que a cidade que podia ser construída, em primeiro lugar, ela precisa dar mais apoio para a qualidade de vida das pessoas. As cidades hoje estão sendo construídas no mundo inteiro em torno de guetos. Você tem guetos, você tem bairros isolados que não se conversam e não têm capacidade de interação. Isso não funciona muito bem para a qualidade de vida em geral da população. Para você ter uma qualidade de vida da população que integre lazer, trabalho, artes, ciência, tecnologia, saúde, educação, para ter todo esse conjunto, é preciso que você tenha alguns mecanismos, por exemplo, usar mais os equipamentos municipais, parques urbanos, você integrar parques urbanos nas cidades, integrar as pessoas em parques urbanos, lazer, artes, demonstrações, etc. E isso inclui não só as pessoas, os adultos, mas as escolas também, que isso é importante. Você criar uma sociedade que, desde as primeiras letras das escolas, possam ter mais qualidade de vida e ter mais essa visão integrada, mais solidariedade. As pessoas na cidade precisam ser mais solidariedades. Esse é o modelo que eu acho que precisa ter, mais solidariedade. Para isso você tem que integrar mais. Por exemplo, usar os museus das cidades. Aqui eu acho que nós precisamos, em São Carlos, no nosso caso, nós precisamos ter um grande museu de arte, ciência, tecnologia, para juntar a população nesse museu, fazer integrar e ter exposições, eventos e etc. Quanto mais eventos culturais você tiver, você pode também, isso não inclui só o centro das cidades. Uma das coisas que é importante fazer
é integrar as periferias das cidades. Em todo o mundo, nós temos mais de 1 bilhão de pessoas vivendo em periferias, em condições muitas vezes de baixa saneamento, de baixa capacidade de cultura, de baixa renda econômica. É preciso integrar mais os diferentes as periferias dentro desse processo. Eu acho que é por aí. Então, o modelo de cidade que eu vejo é um modelo em que a população tenha melhor qualidade de vida, mais acesso à educação e saúde, mais capacidade de adaptação a essas mudanças que tem, essas grandes mudanças que nós estamos sofrendo no planeta, mudanças climáticas, pressões econômicas, né? De tal forma que as pessoas tenham essa capacidade de melhorar a sua vida, melhorar e manter uma solidariedade maior, no sentido de ter uma qualidade de vida com mais amenidades do que simplesmente trabalho, 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 sem lazer e sem uma capacidade de você ultrapassar a vida cotidiana normal e pensar um pouco mais amplo, por vida mais ampla, com arte, com acesso a outras possibilidades. Porque a vida se tornou muito automática hoje. Não há muita flexibilidade. E essa flexibilidade precisa ser trazida com novas possibilidades artísticas, solidariedades, novos tipos de eventos, mais educação, uma educação diferenciada. Esse eu acho que é o ponto que eu vejo que as cidades podiam ser. As nossas cidades estão muito mecanizadas. E essa mecanização não é boa do ponto de vista estrutural nem psicológico para os seres humanos, né? Traz muita ansiedade, né? As pessoas têm que sobreviver, é verdade, tem que sobreviver, tem que mas tem que ter uma visão para oportunidades. Você tem que dar oportunidades para as pessoas, para educar, para ter uma visão mais ampla do universo, do município, dos parques, do meio ambiente, né? Isso melhora muito a perspectiva da população e melhora a qualidade de vida. A única saída que tem é você ter conhecimento, passar esse conhecimento para a ação, para desenvolver projetos, para desenvolver programas que vão justamente integrar mais a população nesse conjunto, né? A população da cidade está divorciada nesses guetos e só trabalha, trabalha, trabalha. Será possível que não tem uma possibilidade de você ampliar essa capacidade, né, de, além do trabalho, ter uma outra visão, né? Uma visão do mundo, uma visão e uma oportunidade, porque quem mora na cidade de Araci, ela vai trabalhar, trabalhar, trabalhar. Essa é a oportunidade que ela tem na vida, só trabalho. Não tem nenhuma outra possibilidade de admirar uma obra de arte, participar de um concurso ou de um evento para ouvir Vivaldi, por exemplo, ou uma música clássica, ou uma música qualquer, mas não é verdade? Não pode ser só trabalho. E isso ameniza a vida das pessoas, melhora a capacidade dela de até se adaptar a essas mudanças.